Muito bem. O título da nossa palestra não é bem uma pregação bíblica, mas eu gosto sempre de classificar como palestra essas palavras aos casais que eu faço nas nossas reuniões de casais. Somos casados, mas somos íntimos. O pavor do comandante de um navio é navegar em águas rasas. Quando as águas são profundas, a travessia é tranquila. Água rasa significa perigo de bater o casco, de romper, do navio ficar empancado. Eu queria fazer essa pequena comparação, a intimidade da profundidade nas águas em que navega o casamento. Quero lembrar, antes de tudo, que todo casal deve ter como modelo o casal que nós chamamos de casal místico, no sentido de que envolve verdades espirituais, não exatamente valores que nós estamos acostumados a tratar. Quando dizemos que Cristo e a igreja formam um casal, não é exatamente no sentido de que um homem e uma mulher formam um casal, porque quando dizemos que a igreja é a noiva de Cristo, estamos falando de milhares, milhões de pessoas. Então é um casal diferente, certamente, mas que é modelo. E muito do relacionamento entre Cristo e a igreja e Cristo, nós podemos e devemos então tirar como modelo para o nosso relacionamento. Então é apenas uma base bíblica que eu quero dar para a importância da intimidade. E na união Cristo-Igreja, o ideal é que haja intimidade. Quando eu digo ideal, quando trata de Cristo para com a igreja, é certo que há intimidade, claro. Ele conhece profundamente a sua noiva, a igreja, cada crente. E quando eu digo ideal é porque da nossa parte para ele deve haver intimidade, mas aí já está tratando de pecadores, embora perdoados, mas somos pecadores, falhos, por isso é que eu estou dizendo que deve ser o ideal. Mas eu quero apenas ler rapidamente, depois entrar na parte mesmo do nosso casamento. Da parte de Cristo, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 2, na segunda parte do versículo 23, que diz assim: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Cristo falando. Então ele nos conhece profundamente, com grande intimidade. Tudo que alguém pode saber de você, ele sabe. Talvez não, com certeza mais do que você próprio conhece a você mesmo. Em João capítulo 10, versículo 14, vou apenas citar sem explicar. João 10 e 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Passando a página para o capítulo 15, versículo 13. A 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, mostrando intimidade. Então ele sonda os nossos corações, ele conhece as suas ovelhas, ele nos chama de amigos, mostrando então a intimidade com que Cristo, nosso noivo, nos conhece. E da nossa parte é nosso dever cultivar intimidade com Ele,
conhecê-lo cada vez mais. Vou ler só uma passagem, aliás, eu preguei sobre ela na quarta-feira última, de oração aqui na igreja, em que Paulo dizia aos Efésios, vamos a Efésios capítulo 3, versículo 17 em diante. Lá no 14 ele diz que orava ao Pai por uma coisa. Que coisa? Entre outras, que eles conhecessem a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o amor de Cristo. E até eu expliquei, nós devemos buscar este conhecimento do amor de Cristo, conhecê-lo cada vez melhor, em outras palavras, ter mais intimidade com Ele. Ele tem conosco e nós devemos ter com Ele. E Ele explicitamente diz que esse é o seu desejo, que nós o conheçamos muito bem. Em João 17, 24 em diante, ele diz: Pai, naquela oração sacerdotal, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E continua a passagem. Ele quer que nós o conheçamos muito bem. Então, a intimidade existe no casal Cristo-Igreja. Se é nosso modelo, que é, então vamos pensar um pouco na intimidade entre você, marido, e você, mulher. Antes disso, o que não é intimidade no casamento? Capacidade de dialogar. O casal pode dialogar horas sobre problemas de família, por exemplo. Um filho está dando problema. Então o casal conversa aqui, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, vamos aqui, vamos levar no médico, vamos fazer aquilo outro, disciplina assim, assado. Pode conversar horas, de maneira até técnica, mas não ter intimidade um com o outro, que é o que eu quero chamar a atenção hoje. Jogar o foco, intimidade de um com o outro. Não é ter um relacionamento sexual ativo. Relacionamento sexual pode ocorrer sem intimidade. Obviamente é uma intimidade física, mas eu não estou falando disso. Estou falando de intimidade de alma, intimidade de espírito, intimidade pessoal de um com o outro. Então, uma relação sexual pode até acontecer num clima desagradável. Não quer dizer obrigatoriamente, então, que esse tipo de relacionamento físico, sexual, implica que o casal tem uma excelente intimidade de uma pessoa para com a outra pessoa. Não quer dizer obrigatoriamente. Gastar muito tempo junto do outro, não quer dizer. O casal pode ficar horas um ao lado do outro em silêncio, sem dizer nada, ou a maior parte do tempo brigando. Então, não significa obrigatoriamente, porque passa muito tempo junto, que é íntimo. Obviamente esses três elementos são importantíssimos dentro de um casamento. O casal dialogar bastante, um relacionamento sexual saudável, passar bastante tempo junto um com o outro, tudo bem, desde que sendo elementos bem desenvolvidos e saudáveis. Todos juntos, somados à intimidade que porventura haja, juntamente com outros elementos, fazem um casamento excelente, um casamento ideal. Então não é que eu acho esses três elementos que não têm importância no casamento. Tem, mas não obrigatoriamente significam intimidade. Então o que seria intimidade entre um casal? Eu diria assim: liberdade para falar de coisas íntimas, para derramar o coração perante o outro de uma maneira confortável. Isso é que eu chamei de intimidade. É liberdade, poder chegar e derramar o coração diante do outro de uma maneira agradável, confortável. Então, obviamente, não é só a liberdade teórica, mas a prática de derramar gostosamente
Por isso que eu coloquei o detalhe aqui do confortável, do agradável, não uma coisa forçada, não uma coisa imposta, mas uma abertura de coração gostosa um para com o outro. Nós temos níveis de confidência ao revelar coisas pessoais. Não precisa de grande intimidade. Eu com um amigo, com uma pessoa, pode dizer que estou com dor de dente. Precisa ser íntimo. Aliás, é uma coisa que a gente pode dizer até no elevador alto, para as pessoas ouvirem, não tem problema nenhum. Pai, estou com dor de dente. Os outros vão olhar, ficar com pena e pronto. Mas não é uma grande revelação íntima sua. Está com uma dor qualquer aí. No outro extremo, há coisas tão íntimas que nós só revelamos a Deus. Nem para o marido, nem para a mulher, nem para o melhor amigo, para ninguém a gente fala, só para Deus. Uma intimidade muito grande. Entre esses dois extremos, de coisas bem leves, como algo realmente muito profundo, claro que há uma infinidade de variações aqui de sentimentos. Então, se eu sou conhecido do fulano, o que eu vou falar de mim vai até certo ponto. Mas se eu sou amigo do outro, vou falar mais. Mas se eu sou amigo íntimo do outro, eu vou falar mais ainda. Claro, são níveis de confidências, níveis de intimidade um com o outro. Então, eu diria que o ideal é que a pessoa que você mais tem intimidade, mais liberdade, mais conforto em abrir o seu coração, a pessoa no mundo que você mais tem essa liberdade, ou seja, intimidade, na minha maneira de ver, deve ser o cônjuge. Se você tem mais intimidade com alguém para falar certas coisas do seu coração, você tem mais com alguém do que com a sua mulher, do que com seu marido, eu acho que tem uma coisa errada. Quero colocar um pouquinho à parte disso, o fato de que duas mulheres conversando, elas vão conversar sobre, como a gente chama, coisas de mulheres, que elas se entendem bem, assuntos femininos. Não estou falando isso. Ou coisas, dois amigos, coisa de homem, fala coisas típicas, em que você vai colocar certas coisas que a mulher nem entenderia direito, porque o homem entende bem tem um tipo de visão sobre alguma coisa, a mulher tem outra. Admito que haja um clima um pouco diferente entre dois amigos homens, duas amigas mulheres, diferente do que haja entre o marido e a mulher. Mas quando se fala de abrir o coração e de intimidade, de revelar alguma coisa de dentro do coração, paciência. Se tem alguém que você consegue dizer coisas que não consegue dizer para sua mulher ou para o seu marido, examine isso melhor, porque tem uma falha aí grande entre vocês e precisa ser corrigido. A cada um dos cônjuges compete pelo menos duas coisas para aumentar ou começar a ter intimidade. Acho que aumentar, todo casal tem um grau de intimidade, obviamente. Dispor-se a abrir o íntimo. Dispor-se, querer fazer, não é uma coisa que vem naturalmente, como você chega e bebe um copo d'água, não é bem assim. Aos mais fechados, aos mais inibidos ou os mais retraídos, sugestão: experimente dizer algo que você nunca falou para ela ou para ele antes. Experimente um sentimento que você tem, uma coisa que você tem lá dentro do seu coração que acha que é importante colocar, exteriorizar, e o outro ouvir. Experimente, se force um pouquinho, se exercite um pouco. Um músculo não fica rígido, ele não se desenvolve se não for na base de muito exercício. Então, acho que é uma coisa que pode ser praticada, deve ser praticada. Talvez um bilhete, pessoas que têm mais facilidade de se comunicar, ou de abrir o coração através de um bilhete, de uma